Agora nós vamos estudar a parte dos cálculos, começando pelo exemplo do Sadrae 12.8.1. Então aqui a gente começa sempre com CLC Clear All, massa, gravidade, ρ, são as entradas, os dados de aerodinâmica referentes à asa, momento. Aqui a gente tem a altura da asa, envergadura, posição do CA em relação à corda média aerodinâmica e demais valores aqui que são relevantes. Em delta série do flap, mas nem chega a ser usado aqui. Os dados de geometria referentes à primeira seção da asa, filamento da asa, corda na raiz, meia envergadura da primeira seção, offset na raiz, offset na ponta da primeira seção. Lembrando que isso aqui é uma asa com dois afilamentos, logo você vai ter três valores de corda. O primeiro afilamento não é um, no caso. Três valores de corda principais, corda na raiz, meio e na ponta. Valores referentes à segunda seção, e nem todos os valores todos que estão sendo usados. Velocidade máxima aqui que você estipula, tem que estar recebendo aí dos testes dinâmicos de desempenho. CD0 estimado 0.05, raio de giro no eixo X para calcular o momento de inércia do eixo X. Alguns valores de entrada aqui referentes ao estabilizador horizontal, área, razão de aspecto, altura, ΔZ CG. Na verdade o ΔZ tem que vir aqui no... trazê-lo para cá. Para o vertical, entradas do vertical, coeficiente angular aqui, não sei se vai estar sendo utilizado para o horizontal. E aí entra as variáveis de aileron, razão de corda do aileron. Aqui posição onde o aileron inicia em relação à envergadura, em relação à meia envergadura no caso. Ou seja, aqui você já tem determinado que o y0 é a ponta da asa. Isso você só está entrando aqui com y1. Delta up e delta down, as deflexões para cima e para baixo do aileron. Aqui ó, já está com 25, menos 10. Essa delta up a gente determina a partir do XFLR5 para evitar guinada adversa, mas isso a gente vai ver depois. Coeficiente de arrasto, esse daqui eu esqueci em relação a quem que ele é, tem que dar uma olhada ali no Sadrae. A gente tem o peso máximo de decolagem, em seguida cálculo de sol. Já entrando aqui na parte de cálculos, corda no meio calculada. Depois a gente tem o cálculo do momento de inércia conforme Raymer. Aqui. Depois o aileron, as duas deflexões são convertidas em radianos. E calcula-se o valor médio da deflexão do aileron. Então, pela equação lá em cima que nós vimos, de deflexão, a gente tem que pegar os valores absolutos das duas deflexões, mas como uma para baixo já é positiva, não tem que pegar o valor absoluto dela. Soma as duas e divide por 2. E aí o que a gente faz? Logo em seguida aqui a gente tem que o y0, que é a posição final do aileron, é a soma das duas meias envergaduras, ou seja, ele está localizado na ponta. E aí, o que acontece? A gente vai calcular aqui, vamos separar, qual o comentário? Derivada CL delta A, só para deixar separado, delta A. Derivada da autoridade do aileron. Podem ocorrer duas situações, ou o aileron ocupa apenas a segunda seção da asa, ou o aileron ocupa a primeira e a segunda seção da asa. Então, quando ele ocupa apenas a segunda seção da asa, o YI é maior ou igual à envergadura da primeira seção. Que a primeira seção vai de 0 na corda da raiz até o valor da corda no meio. Então, se a posição que você determinar lá, YI, for maior que a envergadura da primeira seção, então ele vai ocupar apenas a segunda seção da asa.
Então a gente tem em seguida o cálculo do valor da corda nessa seção aqui que você determinou, y e, lá nas entradas. E ela vai ser igual a corda média vezes aquela equação que nós temos C de y, da corda em função da envergadura. Vamos subir aqui para conseguir associar as duas coisas. Menos poluído aqui. Então calcula-se a corda na seção em que você colocou y e. Então se você colocou ali y em um determinado valor, ele vai estar calculando o valor da corda nessa seção. E depois divide por CA. E depois divide por CA. Perdão, primeiro você calcula o valor da corda nessa posição e depois vai calcular a razão de corda. Tá aqui. Então o valor da corda da asa na posição CI vai ser calculado aqui. Depois calcula-se, cadê? Aqui está sendo atribuído a razão de corda que você colocou entre a asa e entre o aileron e a asa, atribuída a uma outra variável. E depois calcula-se a corda do aileron a partir dos valores. Então, por exemplo, você determinou aqui a posição do aileron vai estar aqui em YI. Nesse YI vai ter um valor de corda. E já que minha razão de corda aileron asa é, nesse caso, 0.4, quanto de corda do aileron eu vou ter retirado aqui da corda da asa? Então aqui você determinou a corda do aileron. Em seguida tem atribuições de valores de posição. A questão de facilitar ali os cálculos, como que eu fiz aqui, foi definir que a posição limite... Opa, eu acabei pulando aqui, eu não percebi. Um erro técnico. Eu estava explicando primeiro o aileron ocupando a primeira e segunda seção. Tá, vamos voltar aqui. Então a corda na asa, a gente vai corda na asa, já corda no aileron, é CA. Então novamente a gente está aplicando aquele percentual CA/CW. A gente disse, eu quero 0.4 da asa usada para o aileron. Então eu calculo o valor da corda naquela seção que eu defini que o aileron vai estar posicionado, e aí calculo a corda do aileron. Com a corda do aileron, ela na verdade vai ser só um output aqui que é importante para a gente. É um output para estruturas. Então, a gente calcula a eficácia do aileron em função da razão de corda que a gente determinou aqui. Eu já referenciei o artigo dessa equação lá no dimensionamento profundor. Em seguida, a gente tem o cálculo do auxiliar, que é o termo constante que fica na frente da integral, que a gente comentou também. Em seguida, a gente vai estar resolvendo a integral, para calcular a derivada de autoridade. Então, calcula-se primeiro. Na verdade, não é nem cálculo que a gente vai fazer. A gente vai definir uma equação com uma variável. No caso, é uma variável simbólica, que ainda vai ser definido, no caso, que é o y, ou seja, a posição do aileron ao longo da envergadura da asa. A gente vai utilizar a corda em função da envergadura, porque ela vai dentro da equação da integral. E o y está aqui definido como simbólico. Então, por que ele tem que ser definido como simbólico? Porque você vai resolver uma integral. Essa integral vai ter intervalos de início e de fim. Você vai substituir esses valores em algum lugar. No caso é o y e o y0, conforme a gente viu lá no cálculo da autoridade do aileron. Então você vai substituir os valores de y e y0 na integral. E lembra que cy está dentro do cálculo da integral. Aqui a gente já vai ter o cálculo direto dessa integral, que é o CL delta A. Tem que ser convertido uma variável simbólica para tipo duplo, double. A gente vai ter o termo constante aqui, vezes int de integral. A integral vai ser cy vezes y. A variável que a gente vai estar resolvendo é y. E que a gente vai estar
E os nossos intervalos, inicial e final, são y1 e y0. Resolver o CL ΔA. Aqui eu já não me recordo mais qual que é esse cálculo. Esse daqui é o ângulo entre o bordo de ataque da asa e... Poxa, eu não tenho uma boa forma de representar, mas aqui. A gente observa que é uma asa trapezoidal. E aqui nós temos o bordo de ataque, que em inglês é leading edge. Então, esse bordo de ataque está inclinado, uma determinada angulação em relação a esse ponto aqui da corda da raiz, que pode ser traçado como um reto. Então tem um ângulo bem aqui, e esse ângulo está sendo calculado. Deixa eu voltar para cá. Então ele está sendo calculado. E tanto é que ele é o offset cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a meia envergadura da segunda seção. E aqui é calculado que é o YI, a posição do aileron, menos a meia envergadura da primeira seção. Agora eu não estou me recordando exatamente o porquê desses cálculos. Então eu vou revisar isso daqui, poder dizer melhor. Mas aqui no fim eu tenho um cálculo que é a corda na asa na seção em que o aileron está posicionado. E eu vou ter que rever isso daqui no momento e depois eu explico essa questão. Então o aileron começando na primeira seção e terminando na segunda. Se ele começa na primeira seção, o que acontece? Vai calcular a primeira corda da asa nessa seção em que você colocou o aileron. Seção não, perdão. Na posição que você definiu o aileron. Essa posição está na primeira seção, porque ele está começando nessa primeira seção. Em seguida você vai ter uma atribuição aqui por questão didática mesmo, da razão de corda para uma outra variável. Em seguida calcula-se o valor da corda do aileron. Isso é só para uma questão de armazenamento mesmo, e sequência dos cálculos. Até para deixar aqui embaixo, esse cálculo de CA. E em seguida tem o cálculo do Y0. Não é cálculo, é atribuição para facilitar a didática. Então, o fim do aileron na primeira seção vai ser igual à meia envergadura da primeira seção, porque ele começa na primeira e termina na segunda. Então o primeiro término dele, ali na primeira seção, vai ser igual à envergadura. Então estamos falando de posição e não de tamanho. E onde ele inicia é aqui no YI que você determinou, que ele vai começar ao longo da envergadura. E esse YI aqui vai estar dentro da primeira seção. Lembra que tem uma condição aqui. Se por exemplo, for menor, se o YI começa antes da meia envergadura da primeira seção, a gente vai entrar numa condição em que o aileron começa na primeira seção e termina na segunda. Então a gente vai ver aqui novamente tal A, eficiência, o auxiliar da constante da integral. E aí nós temos novamente a corda em função da envergadura da asa. Como o aileron a gente está analisando primeiro a primeira seção da asa. A gente está utilizando aqui variáveis referentes à primeira seção. Então nós calculamos o CL ΔA referente a essa primeira seção somente. Novamente, CY vezes Y, variável que a gente altera, YI, Y0. A gente vai estar calculando aqui a integral. Aqui. Então, na segunda seção, primeiro a gente calcula a corda da asa, no caso da posição do aileron que a gente definiu. Aqui vai estar sendo calculada a corda na ponta, porque nós definimos que o YO
é a corda na ponta da asa. Então a gente calcula a razão entre a corda do aileron e a corda no meio da asa, que é onde está iniciando. É o mesmo cálculo que é feito aqui. Em CA, aqui, é esse CA, CRW que não é calculado antes, a gente está calculando agora. Que a gente definiu que o aileron ia estar em uma determinada posição, y0, e agora a gente está calculando o valor da eficácia para essa ponta aqui da asa. E aí a gente tem o cálculo do y0, aqui 2 porque é da segunda seção, vai ser igual ao y0 definitivo, que é a ponta da asa. E nós temos o yi, que é igual a meia envergadura da asa. Meia envergadura da segunda seção da asa, onde ele está iniciando aqui na integral. Então nós temos o cálculo da eficácia para aquela posição do aileron em relação à asa, que eu estou considerando o seguinte, que a eficácia vai diminuir bastante até a ponta, porque a gente tende a deixar a ponta menor da asa, não está fazendo totalmente retangular, é sempre trapezoidal. Então aqui eu considero que vai ser uma eficácia referente ali na ponta, e aí soma as duas e a gente tem mais ou menos uma ideia de que seria uma contribuição maior associada à raiz e uma contribuição menor associada à ponta. Então, aqui nós vamos ter o cálculo do auxiliar, que é referente à integral. Já está facilitando. Auxiliar 1, aqui eu já acabei repetindo, vai precisar do auxiliar 1 nos dois momentos. Eu até posso tirar esse auxiliar 1 daqui. Não, eu não posso tirar por conta do tal A. Primeiro eu tenho um valor para tal A. E depois eu tenho outro valor. Um é referente à corda na raiz e outro é referente à corda no meio. Então não posso tirar. Novamente, define a simbólica para poder resolver a integral. E aí, nós colocamos essa simbólica aqui no cálculo da corda em função da posição do aileron, y, que a gente vai estar variando entre y2 e y0, yo2. O CL ΔA para a segunda seção vai ser o cálculo da integral, c de y vezes y, com y variando de y a y0, multiplicado pelo auxiliar 1, constante, convertido em variável de tipo double. Eu não acho que é a primeira vez que eu estou mostrando aqui variável tipo double, não tenho certeza, mas double significa o seguinte, que já é uma variável quantificável, não tem nenhuma operação a ser realizada nela. Uma simbólica vai ter uma operação de divisão, vai ter uma variável ali no meio da equação. Quando você converte para double, após resolver um cálculo simbólico, no caso, que é essa parte aqui da equação, você converte para poder ver o valor, ver o resultado disso. Se você não converte para double, você vai ver uma equação aqui no MATLAB, não vai ver o valor concreto. Então, por isso que você converte para double. E no final, o CL ΔA definitivo vai ser CL ΔA 1 mais CL ΔA 2. Tá aqui em cima e outro embaixo. Em seguida, temos a envergadura do aileron. Deixa eu ver, eu acho que eu posso trazer a corda do aileron. Se as equações forem as mesmas. Não, não são as mesmas. CA, CWI vezes CA, CRW. Deixa eu ver. Não, vou deixar aqui ainda dessa forma. Qualquer coisa eu ajusto depois. E temos a envergadura. A envergadura nada mais é que a posição final do aileron menos a posição inicial. Aqui a gente tem a envergadura.